Deus abençoe, preciosos irmãos. Agradecemos a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor Jesus tem nos concedido de poder estar aqui à disposição, a serviço da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, dando início a este trabalho, nós vamos ler a Escritura de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Assim está escrito: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Nos dias da voz do sétimo anjo. Estamos vivendo, irmãos, no tempo onde as Escrituras estão se cumprindo. Esta aqui é uma profecia. Diz que nos dias da voz, seria uma voz que estaria ecoando e trabalhando em prol dos filhos de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre esta voz, sobre este ministério de fitas que tem ido em torno do mundo. E para este fim, para nos ajudar a interagir dentro deste assunto, temos convidado o irmão Amauri, que vai estar nos auxiliando, mostrando um pouco sobre algumas dúvidas que algumas pessoas têm, e ele relacionou algum material ali para nós neste momento. Deus abençoe, irmão Amauri. Deus abençoe, pastor José, e que Deus abençoe a todos os irmãos que estão parando nesse momento para ouvir um pouquinho das respostas, do nosso querido pastor. A primeira pergunta que nós temos aqui diz assim: Pastor José, quando surgiu o ministério das fitas? Seria isso uma nova doutrina? O profeta fala sobre esse ministério nas mensagens? Amém. Graças a Deus por essas perguntas, irmão Amauri. Entendemos que são questionamentos que estão nas mentes das pessoas, pois muitos acham que é algo novo. E como você perguntou, quando surgiu o ministério das fitas? O ministério das fitas, irmãos, não é algo novo. Na verdade, Deus, ele falou para o seu profeta que ele deveria gravar essas mensagens e armazenar essas fitas, essas mensagens para o tempo próprio ser utilizada. E o nosso mensageiro obediente a Deus, assim ele começou. Na década de 40, creio que foi quando começaram a utilizar gravadores, já começaram a ser gravadas essas mensagens. Temos algumas mensagens de 1947 e assim por diante. E essas mensagens eram gravadas e armazenadas ali, em Jeffersonville, que foi a cidade que Deus escolheu para ser o quartel-general da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. E esses sermões que o irmão Branham pregava eram armazenados. E logo o nosso profeta começou um ministério de fitas, onde essas fitas, ele mesmo diz, eram gravadas e elas eram enviadas às nações e eram traduzidas nos idiomas próprios das nações. Então começou já o investimento forte. O irmão Branham trabalhou muito para que esse ministério fosse adiante. Ele chega a dizer que essas fitas, elas seriam tocadas em igreja de centenas e centenas de pessoas, todas sendo tocadas no inglês e sendo traduzidas nos seus idiomas. E centenas de pessoas sendo salvas, curadas, apenas pelas fitas. Então, esse ministério das fitas não é apenas um ministério local para a igreja de Jeffersonville, mas é um ministério de Jesus Cristo para a noiva universal. Então, não é algo novo, veio lá de trás, mesmo nos dias que o irmão Branham estava aqui, irmãos, ele tocava as fitas na sua igreja também.
Muitas das vezes ele dizia, ó, tem uma fita que vai ser tocada, vamos dizer, de 2 horas da tarde, vocês precisam estar ali para ouvir. E eu ainda digo mais, mesmo o irmão Brana, muitas vezes ele cita que ele parava para ouvir as fitas, os próprios sermões que ele pregava, que Deus tomava ele e Jesus Cristo falava algo que muitas das vezes ele tinha que ouvir novamente para entender o que Jesus Cristo estava falando. Então é algo muito glorioso. É o cumprimento de uma profecia. Apocalipse 10:7 diz que nos dias da voz do 7º anjo, a voz do 7º anjo, essa voz está vibrando e revibrando em todo o mundo, em todas as nações. Então o ministério das fitas não é algo novo. Então ele não surgiu agora, mesmo que creio que estamos vivendo agora na plenitude desse ministério. Desde 2015, quando o irmão José Brana assumiu ali o Tabernáculo Brana, ele incentivou e mostrou para a noiva do mundo inteiro a importância, a necessidade plena de nós estarmos ouvindo esta voz que veio para preparar a noiva para o arrebatamento. Então, meus queridos irmãos, não é algo novo, é um ministério autêntico, é o ministério de Jesus Cristo. Deus gravou esta voz para o benefício de sua noiva. E 2015 adiante, isso foi ampliando para o mundo inteiro. Mesmo que o Tabernáculo Brana sempre tocaram as fitas para os irmãos, mas agora, com o ministério também do irmão José Brana, ele tem incentivado a noiva a ouvir estas fitas, ouvir a voz do 7º anjo. Ler as mensagens é muito bom, mas ouvir é algo ainda muito maior, porque a unção acompanha a voz desse mensageiro. Também nós sabemos que não é uma doutrina nova, como foi falado, né? É uma doutrina, não é, muitos dizem, não, é tantas doutrinas que aparecem, tantos grupos que surgem por aí e acham que é mais uma doutrina, mais uma ideia de homens, como tantas que apareceram no curso deste tempo até agora. Mas agora não, irmãos, agora estamos regressando à origem, estamos regressando à pureza desta mensagem. Agora não tem mais a interpretação de homens, agora nós vamos ouvir diretamente do mensageiro. Que coisa maravilhosa, isso traz descanso aos verdadeiros cristãos, sabendo que não precisamos filtrar o que nós ouvimos, que tudo que esse mensageiro falou é assim, diz o Senhor, é a palavra de Deus, é a mensagem do Senhor Jesus Cristo para nós nesta hora. Ele chega a dizer na mensagem Deus em simplicidade, ele disse: não tire nada, não mude nada dessas fitas, porque não sou eu que digo isto, é Ele que fala isto. Amém, irmãos? Então estamos felizes por isso. Então me perguntou também, irmão Amaury, se o profeta fala nas mensagens sobre este ministério. Oh, meus amados, ele tem falado muitas vezes, mesmo que outrora, muitas das vezes passamos por alto, mesmo que usávamos já as fitas, mas agora isso foi vivificado. E eu vou deixar para vocês mesmos ouvirem o que o mensageiro fala sobre esse ministério das fitas. Nós vamos deixar ele falar através das fitas. Então que Deus nos ajude. Então não é uma doutrina nova, esta é a vontade perfeita de Deus para nós hoje, é apertar o play e deixar o mensageiro falar para nós. Ela não começou agora, isso vem desde o princípio dos dias do irmão Brana, ainda aqui na terra, e nós estamos muito satisfeitos em Deus ter aberto nossos entendimentos para compreender o dia, a hora e a mensagem que vivemos. Então vamos ouvir um pouco do nosso profeta falando sobre este ministério de fitas, que é algo mundial. Deus nos abençoe em nome de Jesus. O ministério de fitas é uma coisa mundial, em todo lugar. I think it's one way God has got scattered in the message
back into the heathen lands, back in where it has to be translated. Eu acho que é uma maneira que Deus tem de espalhar a mensagem entre as terras ímpias, onde ela tem que ser traduzida. In Germany and so forth, they got tapes that go to their congregations of hundreds and hundreds of people. E na Alemanha, e assim por diante, eles têm fitas que levam para suas congregações de centenas e centenas de pessoas. Put little things in their ears and run it onto a tape. E colocam pequenas coisas em seus ouvidos e tocam uma fita. And just as I'm speaking, the minister stands there making the same expressions in the other languages and brings it out before hundreds. E enquanto eu estou falando, o ministro fica ali fazendo as mesmas expressões em outras línguas e trazendo isso diante de centenas. And hundreds are being saved and healed just through the tapes going out across the world. E centenas estão sendo salvos e curados apenas através das fitas que vão para o outro lado do mundo. All in English, but being translated in many, many different languages and tribes around the world. Todas em inglês, mas sendo traduzidas em muitas línguas diversas, em tribos ao redor do mundo. We hear from them back through the mail. Recebemos notícias deles através do correio. Now, in this, it doesn't exactly mean that I'm speaking this to this congregation present. Agora, nisto, não significa exatamente que estou falando isto a esta congregação presente. But these tapes go around the world. Mas estas fitas vão ao redor do mundo. They're translated in practically a great deal of the languages. Elas são traduzidas em praticamente, em grande parte das línguas. Even into the heathen lands around the world. Até mesmo nas terras pagãs ao redor do mundo. We send them tapes free on a society of the church. Nós enviamos essas fitas grátis por meio de uma sociedade da igreja. And they're translated and all out through the jungles of Africa and India and around the world goes these tapes. E elas são traduzidas de um extremo ao outro das selvas da África e para a Índia. E estas fitas vão ao redor do mundo. Now remember, I'm speaking here to maybe this church packed again tonight around in the walls and corners, but I'm also speaking the world around. See? Agora lembre-se, eu estou falando aqui para talvez esta igreja lotada novamente esta noite, em toda parte, e as paredes e corredores, mas também estou falando para o mundo, em todas as direções. Vê? And all different parts of the world, these tapes circulate through ministries of the tapes. Em todas as diferentes partes do mundo, estas fitas circulam completamente. Ministérios das fitas. Está vendo? That you are my brother. Que você é meu irmão. I'm not a great person, you a little person. We're all little persons in God. Eu não sou uma grande pessoa e você é uma pequena pessoa. Todos somos pequenos em Deus. Está vendo? We're His little children. We know nothing. What we really ought to know. Somos seus filhinhos. Não sabemos nada do que, em verdade, devemos saber. He lets us know as He will. And we are thankful to Him for what we do know of His blessings. Ele nos deixa saber segundo sua vontade. E estamos agradecidos a Ele pelo que conhecemos de suas bênçãos. And I don't share this by myself. I want to share it with you. See? E eu não tenho isto para mim mesmo. Desejo compartilhá-lo com vocês. Vem. I want you into it. And I want you to receive this token. Quero que vocês entrem nisto. E quero que vocês recebam este sinal. And if you haven't done it, many of you, most of you has already done it. E se vocês não receberam, muitos de vocês, a maioria, já o receberam. But if some of you hasn't done it, see, I'm talking on tape too, you understand? And many of it. Mas para aqueles que não o receberam, vejam, também estou falando nas fitas, vocês entendem. E muitos... And I don't say here in the church we're all come out, suppose. Eu não digo aqui na igreja, nós todos saímos, suponho. But there may be thousands times thousands who hear the tape, see? And that it's a ministry. Mas provavelmente milhares e mais milhares ouvirão a fita, vejam. E isso é um ministério. There'd be somebody step into Jericho, you know, with a tape. So we want to catch that predestinated seed when it goes in there, see, called the wrath is coming. Haverá alguém que entrará em Jericó, você sabe, com uma fita. Então nós queremos agarrar aquela semente predestinada quando ela entrar ali. Vejam, porque a ira vem. If the church denomination today could only recognize why they are being condemned and their members are fleeing from them, like Israel out of Egypt.
If the denominations would only quit condemning those tapes and would listen to them. Se as denominações da igreja hoje pudessem ao menos reconhecer por que estão sendo condenadas e seus membros estão fugindo delas, como Israel para fora do Egito, se as denominações ao menos parassem de condenar essas fitas e as ouvissem. You preacher, listen to this tape. You listen. If you'd only recognize the hour that you're living, if you'd only recognize the sign of the time, you'd see why the people are running from them denominations. The Spirit of the Lord calling. E você, pregador, ouvindo esta fita, ouça. Se você ao menos reconhecesse a hora em que está vivendo, se ao menos reconhecesse o sinal do tempo, você veria por que o povo está fugindo dessas denominações. O Espírito do Senhor chamando. No man can come to me, said Jesus, except my Father draws him, and all that the Father has in past times given me will come. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se meu Pai não o trouxer. E todos que o Pai em tempos passados me deu, virão. Onde sua foto está pendurada lá no quadro de avisos. Não sei se vocês notaram ou não. And then, about a week ago in Jamaica, where it was missionarying, we sent tapes all over the world. E então, faz cerca de uma semana, na Jamaica, onde eu estava fazendo trabalho missionário, nós enviamos fitas a todo o mundo. And the seven seals has got back into, way back into the inlands of Jamaica, way in the interior. And it's very primitive back in there behind Blue Mountain. E os 7 selos chegaram lá no interior da Jamaica, bem no interior. E é muito primitivo lá, atrás da Montanha Azul. And the natives sometimes they have a tape recorder you get for them that you have to, like the old Victrola, crank it and then let it play like that, and every few minutes somebody has to crank it. E os nativos, algumas vezes, eles têm um gravador que adquirimos para eles, que você tem de como a velha vitrola, acioná-lo com manivela e então deixá-lo tocar assim. Então, a cada tantos minutos, alguém tem de girar a manivela. This group had a little battery, 6-volt battery or something. They're playing this tape recorder and they're all sitting together about what's here tonight, listening to those seals. I believe it was. Este grupo tinha uma pequena bateria de 6 volts ou alguma outra coisa tocando o gravador. E eles estavam todos sentados juntos, mais ou menos o que está aqui esta noite, ouvindo aqueles selos, eu creio que era. And while I was speaking, they noticed coming in the room came that same pillar of fire. Moved over where the tape recorder was and settled down over the top of it, and they went and got a camera and took the picture of it. E enquanto eu falava, eles notaram, entrando na sala, veio essa mesma coluna de fogo. Moveu-se até onde o gravador estava e pairou sobre ele. E eles foram e conseguiram uma câmera e tiraram a foto dela. And just the same one, there it is, hanging right there over. Now we're getting it blown up so we can put it on the billboard out there that you can see it. E exatamente a mesma, ali estava, pairando bem ali sobre ele. Agora, nós a estamos ampliando de modo que possamos pô-la no quadro de avisos ali, para que vocês possam vê-la. We are so grateful for the grace of God that's been brought into us into His presence in this day. Amen. Now, we are grateful for many things. Nós estamos tão agradecidos pela graça de Deus que foi trazida a nós, a sua presença neste dia. Agora estamos agradecidos por muitas coisas. Então fique exatamente com esse ensino da fita. Não diga nada senão o que a fita diz. Apenas diga exatamente o que a fita diz. See? Now, because some of those things, we're going to understand a whole lot about this now, why it's misunderstood, see? Está vendo? Agora, porque algumas dessas coisas nós vamos entender bastante quanto a isto agora, qual o motivo dela ser mal entendida. Está vendo? And you be sure just say just what the tape says. Don't say nothing else, see? Because I don't say that of my own. It's him that says it, you see? And so many times confusion, people raise up and say, well, so-and-so said it meant so-and-so. Just leave it just the way it is.
E não fale em dizer apenas o que a fita diz. Não diga nada mais, está vendo? Porque eu não digo isso de mim mesmo, é ele que o diz. Veja, e tantas vezes confusão, as pessoas se levantam e dizem, bem, fulano de tal disse que isto quer dizer tal e tal. Somente deixe-o da maneira que está. That's the way we want the Bible. Just the way the Bible says it, that's the way we want it. Just like that. Don't put no interpretation to it. It's already interpreted. See? Veja, é assim que queremos a Bíblia, exatamente da maneira que a Bíblia o diz. É assim que o queremos, exatamente assim. Não coloque interpretação própria nisto. Já está interpretado, veja. Help us, O God, especially your church, them that's baptized into that mythical body of Christ. Ajuda-nos, ó Deus, especialmente a tua igreja, aqueles que estão batizados dentro desse corpo mítico de Cristo. Which it's a spirit that quickeneth, you said. O que o Espírito é o que vivifica, tu disseste. And as the Son of Man ascended up, so shall his body ascend up. E assim como o Filho do Homem subiu, assim há de subir o seu corpo. And he is the head. His church is the body. E ele é a cabeça, sua igreja é o corpo. Oh God, it's the head that guides the body. Ó Deus, é a cabeça que guia o corpo. Let the headship of the Word guide the body of Christ. E deixa a liderança da palavra guiar o corpo de Cristo. And may I be part of that body, Lord. E que eu possa ser parte desse corpo, Senhor. I pray for these who raise their hands and all's present and all that's be on the tapes. Eu oro por estes que levantaram as mãos, e todos que estão presentes, e todos que estão ouvindo as fitas. Lord God, I pray sincerely, take them in, Lord. You look at their hearts, you know what they are. Senhor Deus, eu oro sinceramente, leva-os para dentro, Senhor. Olha para seus corações, tu sabes o que eles são. But as your servant, I intercede for the people, Lord. I love them. I love them. Porém, como teu servo, eu intercedo pelas pessoas, Senhor. Eu as amo. Eu as amo. I'm only trying to do this because I feel your commission is for me to do it. E eu estou apenas tentando fazer isto porque eu senti que a tua comissão é para eu fazer. So, Father, here I am doing the best I can. Forgive my feeble mistakes, Lord. Então, Pai, aqui estou eu, fazendo o melhor que eu posso perdoa os meus erros medíocres, Senhor. I pray that you'll grant to me strength that I'll be able to make it more plainer to the people. E eu oro que tu me concedas força, que eu seja capaz de deixar isto mais explicado para as pessoas. Now be with us here in the tabernacle tonight. Agora, sê conosco aqui no tabernáculo esta noite. Look down upon these, Lord, those who raise their hands in the tabernacle. Olha para estes, Senhor, esses que levantaram as mãos no tabernáculo. Search me, O Lord, and try me. If there be any wrong in me, cleanse me, Father. Grant it. Sonda-me, ó Senhor, e prova-me. E se houver algo de errado em mim, limpa-me, Pai. Concede. Cleanse this church. Clean us all, Lord, that the Word will be made flesh among us and be made known to the world in this day. Limpa esta igreja. Limpa-nos a todos, Senhor, para que a palavra se faça carne entre nós e se declare ao mundo neste dia. Grant it, Father, for I commit this with myself and this text and with this audience and with thy word and thy promise for the salvation of our souls in the name of Jesus Christ. Grant it, Lord. Concede, Pai, pois eu encomendo isto comigo mesmo, e este texto, e com esta audiência, e com a tua palavra e a tua promessa para a salvação de nossas almas, no nome de Jesus Cristo. Concede, Senhor. May the power of God come upon us and anoint us all the way from the pastor to the janitor and every person that's present. Possa o poder de Deus vir sobre nós e nos ungir, desde o pastor até o zelador e cada pessoa que esteja presente. May the Holy Ghost come and take its place in our heart and take every promise of God and reveal to us that thy word is true. Through Jesus' name I pray.
possa o Espírito Santo vir e tomar o seu lugar em nosso coração, e tomar cada promessa de Deus, e revelar a nós que a tua palavra é verdade. Por intermédio do nome de Jesus eu oro.